Muito bom, muito bom. Tudo bem, meninas? Receberam uma folguinha aí esses dias, mas hoje tem aula, vou mandar para vocês. Estão recebendo agora a aula de hoje. A gente vai falar sobre movimento e causa. Muito bacana. É um conceito um pouco teórico, mas depois que você passa a utilizar isso em suas redes sociais, ajuda muito, dá um boom nas redes sociais, é bem bacana, vale a pena, certo? Então, não vamos perder muito tempo. Deixa eu espelhar aqui para a gente começar a nossa aula de uma forma bem bacana, bem legal mesmo. Essa aula está muito legal, muito legal, muito legal. Vou colocar aqui. É isso. Movimento e causa. Gente, a partir do momento em que você começa a trabalhar isso dentro das suas redes sociais, isso vai mobilizar milhares de pessoas, E um dos pontos importantes para essa aula é definir claramente como seria o mundo bem-sucedido dentro da sua organização. Como seria o mundo para você? Como se você estivesse bem-sucedida. Como que seria isso? Vocês têm uma vantagem, né? Se a gente parar para pensar, vocês já têm uma causa, né? Já tem um movimento, na verdade. Vocês têm uma causa mesmo. Vocês vão criar o movimento, mas vocês têm uma causa. E a causa de vocês é combater a desorganização. Isso é legal, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. É super interessante quando a gente está definindo o nosso movimento, a gente tem que conversar de um a um. O que é isso? Eu tenho o meu movimento, aí eu falo para uma pessoa, que aí eu falo para outra pessoa. Sabe por quê? Porque no início, quando você está criando o seu movimento, é você sozinha acreditando que aquilo é legal, é você sozinha acreditando que aquilo é muito bom. E aí você vai entender que quando é um movimento de bem comum, de senso comum, que todo mundo quer, ou muita gente quer, você começa a agregar valor no seu movimento. Isso é bem legal, bem bacana. E o legal é que quando você fala para o primeiro seguidor, você transforma, você deixa de ser um louco solitário, né? E passa a ser encarado como um líder de um movimento, é mais ou menos isso, né? Tem uma coisa interessante, é tentar ser autêntica em seu movimento, não copiar os outros nesse movimento, pegar uma coisa própria, porque quando você cria uma coisa própria que você acredita, as pessoas vão acreditar nisso e não vão te ver como uma cópia, vão te ver realmente como um líder, certo? E aí um ponto importante que a gente pode ver aqui pessoas não seguem pessoas, pessoas seguem líderes de movimentos com uma causa e um inimigo comum. Está um pouco confuso, eu vou explicar um pouquinho melhor. E aí vocês vão entender um pouquinho. Mas é assim, quando você tem o seu movimento, que você cria o seu movimento, as pessoas vão te seguir porque você é líder daquele movimento. Não porque você é uma pessoa qualquer, mas porque você tem uma causa a defender. E você tem um inimigo para brigar contra isso. E a gente vai entender um pouquinho quem são ou qual é o inimigo de vocês daqui para frente. Isso é bem legal, porque quando vocês já definiram quando vocês definem ser personal organizers, vocês já têm ali o inimigo declarado, né? Que é a desorganização. Isso é bacana. E aí a gente pode perguntar, qual é o seu movimento, né, dentro da organização? É o fim da desorganização? Sim, pode ser o fim da desorganização. Aliás, o fim da desorganização, a busca pela organização, certo? E aí, se você ainda não sabe qual é o seu movimento, não se preocupe, escreva isso pensando em ideias, em analogias, em metáforas, e vai brincando, vai soltando, sabe? Vai soltando. Pensa assim, qual causa vai mover o seu trabalho, sabe? Qual causa vai mover a sua comunidade? Qual é a causa que vai mover os seus seguidores? E quando a gente para pensar isso é bem legal, bem bacana. Aí você começa a ser protagonista e líder de um movimento, né? Isso é muito legal. E se você ainda não é tudo bem também, né? Você vai passar, a partir de hoje, a observar melhor esse seu lado de movimento e causa e vai trabalhar em cima disso. E uma coisa bem legal que a gente tem aqui é que a força de um movimento, ela não é o movimento em si, é o inimigo comum desse movimento. Se a gente pegar o Batman, ele só é o Batman famoso que porque ele tem um inimigo muito forte, que é o Coringa, certo? E aí, se a gente pegar isso e transformar isso dentro da organização, dentro da desorganização, dentro dos nossos movimentos, o que a gente pode trazer, né, como movimento de causa ali? Atrasado nunca mais, isso é legal. Tudo no seu lugar, já pensaram nisso? Tudo no seu lugar é quando a gente procura trabalhar a causa da organização, né? Se a gente trabalhar atrasado nunca mais, a gente tem
a nossa causa poderia ser talvez tempo livre, esse tipo de coisa, né? As pessoas se unem com uma força, para combater uma força oposta. Se a gente parar para pensar assim, ó, cara, o pessoal vai se unir a mim para quê? Para combater um inimigo, né, oposto. Então, eu crio forças com isso. Vamos lá. Qual o inimigo comum de personal organizing? A desorganização, a falta de tempo, a sujeira, o descarte, o acúmulo, né, o acúmulo de coisas. Isso são inimigos dentro da organização. E aí a gente começa a trabalhar pensando dessa forma. Poxa, eu quero definir minha causa. Como que eu poderia fazer isso? Se a gente pegar ali o inimigo comum, que seria a desorganização, a gente vai ter ali vários tipos de causa e a gente pode criar os nossos movimentos. Olha só, causa de tempo livre, de organização e de rotina. Isso é uma causa que a gente pode brigar por ela. Qual seriam os nossos movimentos? Olha só, atrasados nunca mais, cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa, juntos em prol da organização, isso aqui eu uso bastante, tudo no seu lugar, uma coisa de cada vez, descomplicando a organização, isso entra na rotina, né, que as pessoas pensam, né? Ó, organização descomplicada, vida organizada, chega de bagunça, organização sem estresse, casa perfumada, casa organizada, tudo isso pode ser um ponto para o movimento. Isso aqui são ideias que eu estou colocando aqui para vocês, depois vocês vão pensar aí nas ideias de vocês. Se quiser usar uma dessas ideias aqui, tudo bem, mas é um movimento que vocês vão gerar e trazer pessoas para dentro desse movimento. Sabe a Rafa Oliveira? Eu vou falar dela de novo. É legal, o movimento dela já é o nome do canal dela, que é a Organização Sem Frescura. Rafa Oliveira. Ela é do canal Organização Sem Frescura, ela já é a causa dela, e aí ela leva uma galera para trabalhar dentro disso. Olha que bacana, Organização Sem Frescura. Se a gente pegar o Christian trabalha a organização do tempo, então isso conta também, né? É a tríade do tempo que ele tem, então ele trabalha muito bem, o movimento dele é tempo para se organizar, certo? A gente pode pegar a Organização para Todos. Se você acredita na popularização da organização, essa é uma boa causa, Organização para Todos. Né? Na gente democratizar, popularizar a organização. Aí tem vários, vida organizada, vida com mais tempo, vida sem atrasos, limpeza e organização para o mundo. Se a gente for brincar com colmeias, né? Rainhas da colmeia, que é quando o meu público-alvo poderia ser personal organizer, isso funciona. Né? Então, assim, eu vou vou avaliar isso e vou ver qual seria a melhor causa dentro do meu movimento, certo? Isso é bacana, vale a pena. E aí, uma coisa que eu te falo, vai com calma, sabe? Não precisa pensar, tipo, trabalhar isso como um problema. Você já sabe uma coisa que é legal, que você já está dentro da organização, você já escolheu isso, né, como causa, você vai só escolher um movimento dentro da sua organização. Seu inimigo comum é a desorganização, agora é só definir o movimento, que vai ficar mais fácil. Confia em você. Você consegue, você pode mais do que você imagina. Se você confiar em você, você vai, né, pensar, vai chegar a traçar o objetivo, vai pensar, sabe, numa coisa legal, vai pensar no objetivo coletivo. Qual é o objetivo coletivo dentro da desorganização? Isso é legal, é se organizar. Beleza, como que as pessoas podem se organizar? Trabalhando melhor a rotina, pensando melhor na produtividade, isso você vai definir, sabe? Você cria o movimento. E ninguém cria esse movimento para você. Certo? Pois isso vai te dar forças para continuar até o final, continuar seguindo. Quando você copia um movimento, você perde o sentido daquele movimento. Quando você cria o movimento, você tem forças para lutar contra aquilo, porque você acredita fielmente naquilo. Então, vale a pena, certo? Então, depois que você definir sua causa, seu movimento aí dentro da sua causa, o que você vai fazer? Você vai gerar mais engajamento. Você vai começar a perceber que isso vai mudar na sua audiência. Você vai ganhar defensores no lugar de seguidores. As pessoas vão começar a defender mesmo, certo? Isso vai ficar mais unido, a galera vai ficar mais unida em prol daquele seu movimento. E aí você posta em suas redes sociais, faça lives e posts, coloca isso, relembre o seu público sempre que puder. O seu público, ele se renova, então é sempre bom você estar renovando isso, mostrando isso, né, essa sua causa. Coloca isso num post delicado, coloca no outro lá na frente, fala disso, que quer combater a desorganização, isso é legal. E não tenha problema em adequar depois, você pode mudar isso depois, pode mudar, não tem problema, desde que esteja alinhado ao seu fator principal, né, que é a desorganização. Só não troque todos os meses, que se você for trocar todos os meses,
as pessoas não vão ter sustentabilidade, né? Não vai ter substância nisso, elas não vão acreditar nisso, porque todo mês você muda, então não é legal, certo? Então, siga acreditando em derrotar o seu inimigo sempre, que é derrotar a desorganização, certo? Você pode até colocar uma meta, olha que legal, se você colocar uma meta assim, tipo, 1 milhão de pessoas organizadas no mundo, a minha meta é essa, dentro disso, isso é uma causa, isso é um movimento, isso é legal, é ousado, né, mas é bem bacana. Então, para finalizar, o exercício é esse, pensar, tirar um tempinho aí para pensar e criar o seu movimento. E acredite na sua resposta, cara, confie em seu poder de resposta, confie em você. Como eu falei, você pode muito mais do que você imagina. Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui nessa... Opa, é isso. A gente fica por aqui nessa aula de hoje. Crie a sua causa, crie o seu movimento, pensa direitinho quem é o seu maior inimigo e lute. Coloque a capa superpoderosa e vá lutar contra o seu inimigo, que você vai conseguir vários e vários e vários seguidores engajados, fiéis a você, eles vão passar a te defender. Beleza? A aula de hoje é essa. Beijão, obrigado e até a próxima. Valeu!